Manchete Goiás começando agora uma nova programação. Não é isso, Felipe? Felipe Andrade, tudo bem? É isso aí, tudo bem? É um prazer, mais uma vez, agora em um novo projeto, começar essa entrevista da semana. Convidado super especial, é um prazer. E essa voz é diferenciada, né? É um prazer estar aqui com vocês. Manchete Goiás é o seu novo canal de notícias e nós teremos semanalmente entrevistas com personalidades, pessoas conhecidas de Anápolis, de Goiânia, de todo o estado de Goiás. É isso aí. E quem é ela? Quem é ela? A nossa primeira convidada, para você ver o tamanho do currículo, né, gente? Olha, nós resumimos aqui porque não cabia tudo, né? Vou falar um pouco, Felipe também, me ajuda aí. Lorena Gomes, natural de Recife, Pernambuco, de Recife para o Brasil e para o mundo. Casada, com mais de 15 anos de experiência no jornalismo, se não for é quase isso. A mulher que conquistou o coração dos goianos. Quem que é ela, Felipe? Lorena Gomes. Seja muito bem-vinda, Muito bem-vinda ao Manchete Goiás, a entrevista da semana. Lorena Gomes, tudo bem? Tudo bem. Primeiro eu queria agradecer, falar que eu tô honrada também, porque é o primeiro, né, e eu tô aqui, então eu já queria desejar tudo de melhor, vida longa ao projeto de vocês, que vocês possam receber muita gente aqui boa para conversar, para bater papo com vocês, para polêmicas também, por que não, né? Comigo não, mas com outras pessoas sim. Então fico muito feliz de estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, vamos lá conversar. Lorena hoje está na Record TV, né? É a correspondente aqui em Anápolis e apresenta alguns quadros, enfim, tem uma experiência muito vasta na TV. Existe uma curiosidade, Lorena, muito grande. Como é trabalhar na TV? Como é o dia a dia na TV? Começa me contando aí, que horas que você entra hoje, como que você sai, como que é essa questão de pauta, um pouquinho dos bastidores da TV. Olha, Renato, a gente tem, né, assim, que se falar, se você tem um horário, a gente tem um horário normalmente, né? O meu, por exemplo, aqui em Anápolis, é de 5h30 da manhã até as 11h30 da manhã. São duas equipes aqui pela manhã, eu e o Leonardo Gonçalves, que está à tarde, e eu fico pela manhã. Então, eu sempre estou nesse horário, se tiver que acontecer, a gente vai. Esse é o horário que é para acontecer, mas, por exemplo, né? Até ontem eu estava acordando já há algumas semanas, às 3 horas da manhã, porque tinha o caso Lázaro aí para essa cobertura imensa que a gente estava fazendo e que durou vários dias. Então, eu estava das 3 da manhã e não tinha muita hora para voltar para casa. Então, é uma rotina que não tem rotina na realidade, né? Todo dia a gente faz uma coisa diferente e o que vier a gente tem que encarar. Ou, por exemplo, passar uma semana fora em alguma outra cidade aqui de Goiás, fazendo um dos quadros que eu faço também da Record, que é o Só Goiás que Tem, que a gente vai falar sobre ele também. Eu acho... existe muita curiosidade em relação à questão da TV e um dos pontos, Felipe, próxima pergunta é a sua, é sobre... Salário. Dinheiro. Faz-me rir. Lorena, ganha bem? Ganha bem? Eu vou responder rebatendo, né? O Renato trabalhou em televisão, ele pode falar melhor do que eu, não é? Mas a situação do repórter é diferente. Tem uma exposição maior. Tem. É o seguinte, só para as pessoas entenderem um pouco essa questão salarial. No jornalismo, a gente tem um salário base e a gente tem alguns acordos. Seja acordo de hora extra, porque a carga horária é menor. A gente não trabalha, por exemplo, 8 horas por dia. O jornalismo tem 5, dependendo do estado, às vezes 6. E aí você tem um acordo de hora extra. Se passar disso, você ganha hora extra também. Então, a gente tem um salário base, que aí as pessoas podem olhar no site, né, que tem lá, cada estado tem o seu salário base, e aí você coloca algumas coisinhas a mais, algumas porcentagens a mais, que vem às vezes ou de experiência, ou pela sua carga horária que você faz a mais, ou acúmulo de função, que acontece também, por exemplo, a gente ganha acúmulo de função pela edição, porque é uma área que a gente pode desempenhar também, então varia aí de pessoa para pessoa. Tem um ponto aí que, assim... Eu trabalhei em televisão, mas muitas pessoas não sabem os detalhes, né? Por exemplo, a pauta que você vai fazer. A Lorena acorda plenamente, né? Às 5 horas da manhã. Queria já que fosse assim. Pega o celular ali, procura alguma coisa para fazer. Alguém manda para você. Esse alguém que manda é definido em uma reunião. Como que funciona
a logística, a definição de pauta, de assunto que você vai trabalhar na emissora? A gente não os repórteres, às vezes em algumas emissoras eles participam também da reunião de pauta, né, que é o que a gente chama. Mas os produtores, eles sempre participam dessa reunião de pauta. O produtor é quem vai produzir, quem vai criar essa pauta para você. Então, nessa reunião, eles definem o que é o factual, ou seja, o assunto do dia. Por exemplo, hoje, por exemplo, vacinação abriu aqui em Anápolis um certo grupo de idade, X anos. É uma pauta que a gente vai lá fazer. Isso é uma pauta que é para informar a população, as pessoas precisam saber. Vai ter dia D da campanha da influenza. O Estado está preocupado com isso? É uma pauta que tem que ser feita. Mas não é só esse o assunto. O que é, com quem a repórter vai falar, qual é o horário dela, tem que ver o deslocamento dela, dos links ao vivo que a gente faz pela manhã, até a hora que ela for lá, quem é que vai falar? Ela precisa só o quê? Só da pessoa para entrevistar? Não, ela precisa ouvir também quem vai receber a vacina. Então, nessa pauta, o produtor escreve muito bem lá o que a gente precisa. O Renato, por exemplo, eu tenho que deixar isso claro para todo mundo que vai estar ligado no Manchete Goiás, que o Renato é, para mim, um dos melhores produtores que eu já trabalhei. Que honra, gente, ouvir isso. Porque produtor, não é fácil ser produtor. Não é fácil produzir. As pessoas acham que, eu pensei aqui numa pauta, vai ser esse o assunto e manda para repórter. Não é, a gente tem tempo, tem um deadline, a gente tem aquela hora para voltar a entregar o material. Então, se a pauta ela não estiver produzida, eu vou ter alguns contratempos na pauta. E o Renato, ele pensava com a cabeça do repórter, que é isso que o repórter sempre sonha, que o produtor pense com a cabeça do repórter. Então ele pensava se aquilo ali ia ter imagem para mim, se eu ia precisar de um arquivo, se eu ia precisar de alguma outra coisa, se eu precisaria de mais pessoas. Então a pauta dele era muito bem amarrada. E eu falo isso para todo mundo. Eu já passei por algumas emissoras, trabalhei com algumas pessoas, mas para mim o Renato é um dos melhores. Se não for o melhor que eu já trabalhei até hoje. Chegando lá também é uma caixinha de surpresas, né? O repórter Também. ele tem a independência para fazer, sugerir, olha, surgiu isso aqui. Sim, muito. Vai muito do repórter também, né? Porque o repórter, ele sente na hora. Porque, claro, às vezes o produtor, ele pensa numa situação, mas você chega lá, um exemplo é o Só Goiás que tem. Eu vou para passar uma semana. E aí a gente pensa, tem isso, tem aquilo. Mas a chuva atrapalha, já me faz perder um dia de gravação. E talvez aquele dia, a pessoa que estava marcada para aquele dia, ela já não pode mais ir no dia seguinte. Então eu tenho que pensar em várias coisas. Essa minha última do Só Goiás que tem, que eu fiz, foi isso. Eu parei e falei, eu tenho que voltar com 4 reportagens e agora eu só tenho 3. E eu vou ter que me virar aqui para voltar com as 4. Porque a emissora está investindo, está pagando, a gente está ali a semana inteira. Então eu crio com minha responsabilidade que eu tenho que voltar com isso. Então vai muito do repórter de pensar, isso aqui dá mais uma coisa, vou juntar isso aqui com outra coisa. Então, lógico, é um trabalho muito em equipe, né? O cinegrafista ajuda muito também nesse trabalho. Muito, assim. Eu trabalho com cinegrafistas maravilhosos, eu gosto muito dessa parceria, eu gosto quando eles me interrompem e falam, olha, eu acho que você deveria fazer isso, eu tenho tal imagem que você pode casar com o seu texto. Eu acho que é uma parceria muito boa. Então, o trabalho da equipe, muitas vezes a pessoa está em casa, vê o repórter, é repórter. Não é o repórter, é o produtor, é o editor que editou aquela matéria, que dependendo dele, talvez você tenha feito uma coisa maravilhosa, mas a edição não seja tão boa e aí acabou com todo o seu material. Por isso que é um trabalho muito de equipe, né? Eu acho que jornalismo é isso, é equipe. Um dos pontos que quem já esteve lá dentro e hoje analisa de fora, que tinha que mudar é a questão de tempo de serviço. 6 horas é um prazo muito curto. A Lorena, se ela pegar os jornais da manhã, dá mais ou menos 2 horas ali só de link. Verdade. Então tem 4 horas para fazer a matéria e gerar o material. Então o repórter consegue fazer uma matéria nesse tempo. Porque o VT não é uma locação só, normalmente são 2, né? Você vai em um local, vai em outro, aí tem o tempo de fazer a cena de apoio, fechar o texto, o editor aprovar o texto, você gerar o material, né? Que nem aqui em Anápolis, gera para Goiânia, tudo isso demanda tempo. Então, essa questão eu nunca entendi. Por que o jornalista trabalha 6 horas? Não que tem que trabalhar mais por si, mas como ele trabalha só 6 horas, ele tem que arrumar outro emprego, porque a remuneração é pouca. Em vez de trabalhar 8 e ganhar bem, ele trabalha 12. Muitos têm 2 empregos. Para conseguir se manter. 3. E a média salarial, assim, de repórter, confesso que não sei, mas de produtor é R$2.000, R$2.500. Que hoje é o básico para você conseguir se manter. Aqui em Goiás, eu acho que é por aí também, é não é? mais ou menos esse valor. O piso estava em torno de R$2.100, R$2.200. Aí tem um vale alimentação, Sim. tem alguma coisinha ali, mas assim,
o jornalista ele ganha mais ou menos 2,5, que é um valor que, assim, não tá ruim, Sim. mas não dá para fazer nada demais na vida. E é um trabalho muito sério, né, É Renato? viver. De muita De responsabilidade. muita responsabilidade, porque a gente pode levantar uma empresa ou uma pessoa, mas dependendo da reportagem, ela pode também acabar com uma pessoa. Então, é um trabalho muito sério, que hoje, por exemplo, a gente tem muito problema com fake news, e o jornalista sério, ele tem que combater isso. E é uma briga muito grande, muito difícil de você combater. Hoje a imprensa ela não é tão bem vista como um dia ela já foi. Então, assim, Já é aconteceu difícil ser jornalista de hoje. você chegar em um local e sai daqui, essa imprensa aí só quer falar mal do presidente. Com você já aconteceu? Não, comigo não aconteceu. Já vi com amigas minhas, até inclusive a Marina Demore passou outro dia por isso, ela tá na CNN, inclusive ela chegou a filmar nos stories, a mulher começou a falar um monte de coisa pra ela. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem que você tá ali trabalhando, do mesmo jeito que a outra tá trabalhando, de alguma forma, é o nosso trabalho. A gente não tá ali pra reclamar do presidente ou reclamar de A ou B. A gente quer fazer o nosso trabalho, a gente quer passar a informação da forma correta. Lógico que em todo o trabalho vai ter gente que vai fazer um caminho errado, mas tem gente que luta todos os dias para fazer o caminho certo. E eu sou uma pessoa muito defensora da imprensa, assim, eu sou chata um pouco até, sabe? Porque tem as coisas da família, e hoje tudo é assim, essa imprensa, é porque é jornalista, porque se você é jornalista, você é comunista, você é petista, você é tudo, né? Então, assim, as pessoas não entendem que não é assim. A gente tem ponto de vista, eu tento fazer o máximo para isso não atrapalhar, porque eu acho que não pode atrapalhar. Eu posso pensar uma coisa sobre tal governo, sobre tal empresa, sobre tal pessoa, mas isso eu não posso colocar no meu texto, que é sobre um assunto factual do dia. Por exemplo, eu posso ser contra uma determinada pessoa e naquele dia eu estar escalada para fazer alguma coisa sobre aquela pessoa, e eu não posso colocar no meu texto porque eu não gosto daquela pessoa, algo que seja para denegrir a imagem da pessoa, seja para falar mal. Eu acho que é isso que você tem que separar. O jornalista sério, ele tem que separar. É a mesma coisa do futebol, por exemplo, né? Tem gente que tem o seu time, e aí você tá ali trabalhando com o futebol, você não vai fazer um texto porque o seu time tá perdendo meio triste, que sei lá, falando mal do outro time porque você tá com raiva porque o seu tá perdendo. Eu acho que isso tem que ser, o jornalista tem que canalizar muito isso para não afetar o seu trabalho, entendeu? Quando tem desculpa, Felipe, quando tem um cala-boca que teve recentemente, como que você imagina lidando com a situação dessa? Qual que é a sua visão em relação a isso? Um cala-boca como? Desculpa, Renato. Lá em São Paulo, na TV Vanguarda, se não me engano, a repórter estava conversando com o Bolsonaro, viralizou o vídeo, né, da correspondente da TV Globo, e o Bolsonaro, cala a boca que eu tô falando. Você já passou por algo parecido? Você imagina qual seria a sua reação? Como que você vê um cala-boca como esse? Eu não passei por isso, graças a Deus, né? E eu espero não passar. E eu vi essa situação, outras também, do tipo, e eu já me perguntei várias vezes como é que seria que é comigo, se fosse comigo. Porque eu acho que às vezes você não tem a reação. Porque às vezes você não espera aquilo, então você é meio pego de surpresa. Então você fica... É uma reação que você fala, meu Deus, por que eu não fiz isso? Você não estava preparado para aquela situação. Talvez pensa depois, né? Talvez você pense depois, nossa, eu poderia ter falado isso. E eu já pensei várias vezes, como é que seria comigo? Eu acho que eu estava pensando sobre isso ontem, inclusive. O que eu falaria? E aí eu não sei o que eu falaria, porque eu acho que é muito da hora, muito da emoção, de como é que tá o momento, de como aquilo foi falado, né? Mas eu acho que tem que existir respeito dos dois lados, seja do jornalista, seja do presidente ou de quem for. Eu acho que o respeito é a base de tudo, para qualquer relacionamento, até um relacionamento que é um relacionamento de imprensa com o entrevistado. Então, eu acho que tem que sempre ter respeito dos dois lados. Eu não falo só da parte do presidente, eu acho que também de quem trabalha na área também. Respeito é tudo. O governador, o prefeito, o presidente chega para um evento para aquela determinada finalidade. E o jornalista, fazendo uma autocrítica, ele quer saber de outro assunto. Sim. Ele não está nem aí para aquele evento que vai acontecer. Então ele aproveita que o governador vai estar ali, aí ele vai lá, faz aquilo ali, porque tem que fazer, mas Sim. o foco é aquela pergunta, aquela outra questão. Só que qual que é o erro, na minha opinião? É começar uma coletiva fora do assunto. Sim. Não tem problema você perguntar no meio da coletiva, Sim. mais pro final, mas aí tá lá inaugurando uma grande obra, né? A pessoa vem. E o depoimento na CPI, governador? Eu acredito que o político, colocando do lado de lá, ele pensa assim, gente, mas tô aqui para fazer algo tão grandioso e o pessoal tá indo nessa linha. Então tem uma autocrítica do jornalista de
Às vezes saber a hora e o jeito também de fazer a pergunta, né? Eu acho também. Será que vão chamar a gente de petista, bolsonarista? Sempre chamam. O que você acha, Felipe? Eu queria só fazer um contraponto, porque muitas vezes também acho que falta do outro lado um preparo para responder Também qualquer acho, tipo sim. de pergunta. Né? As pessoas precisam estar preparadas para responder qualquer Pela pergunta. posição que você ocupa, Exatamente. você tem que estar preparado para isso. Isso é uma coisa que eu falo muito até em família, por exemplo. Eu acho que se eu sou dona de uma organização, se eu sou a responsável, se eu sou a pessoa que eu vou falar sobre isso, eu tenho que estar pronta ali para qualquer pergunta. Eu gostando dela ou não. Exatamente. Eu tô ali para responder, para atender a imprensa para alguma coisa. Então eu tenho que estar preparada para o que vai vir, porque a imprensa pergunta mesmo, e ela tá no trabalho dela. O trabalho dela é perguntar, é questionar, é às vezes investigar. A imprensa faz muito trabalho investigativo também. Então assim, eu acho que quem está naquela posição de entrevistado, se ela tá ali se propondo aquilo, ela tem que estar pronta para qualquer tipo de pergunta. Né? E aí é o respeito que eu acho que tem que ter dos dois lados. E também. na maioria das vezes a pessoa já sabe que vai vir aquela pergunta, né? Sim. Assim, já sabe o que tá rolando nos bastidores. E eu já tomei algumas patadas dessa maneira, assim, principalmente no futebol. Eu ia falar, futebol tem muito hoje isso. hoje até que mudou um pouquinho, esses treinadores mais novos aí já são mais polidos, mais educados. Hoje em dia a coletiva está sendo até por videoconferência, enfim. Mas o Emerson Leão Sim. tá de parabéns, viu? Eu consegui intimidar todo mundo ali numa entrevista coletiva. Mas é aquilo, né? É saber a hora de perguntar, tem necessidade de perguntar mesmo. Às vezes o repórter também quer aparecer mais do que o entrevistado, mais do que o assunto, né? E pergunta uma coisa ali que não tem nem muito sentido. Existem os dois lados da moeda, né, Felipe? Existe, eu acho também. Vamos para as fotos? Vamos lá. Tem alguns momentos marcantes aí da Lorena que ela vai comentar pra gente. A foto vai aparecer ali no telão e a gente vai falando. Então, essa aí foi o meu primeiro trabalho aqui em Goiás, né? Eu vim pra cá para trabalhar na TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo, aqui em Anápolis. E aí, quando eu cheguei, eu já fui escalada para apresentar o J2, que era o daqui de Anápolis. Na época, a TV Anhanguera, ela tinha o jornal... Em algumas cidades, né? Anápolis, ela tinha um jornal próprio, era o Jornal da Noite. Para mim foi muito bom, porque imagina, eu estava vindo para outro estado, e você vir para outro estado, você pode ter sido a pessoa mais famosa no seu estado. Mas você vem para recomeçar. E acreditem, ela foi. Ela foi a musa dos gramados. Então, assim, você vem para recomeçar. E recomeçar já numa apresentação de Jornal da Cidade, para mim foi muito bom. Pena que durou pouco, porque naquele ano a Anhanguera já sofreu algumas transformações e elas acabaram com o Jornal da Noite para fazer um regional que é feito em Goiânia e que é feito ainda hoje assim. Eles têm um regional que ele é feito agora para todo o estado. Ele tem um que vai para Goiânia e tem um que vai para o resto do interior. Mas esse aí era para Anápolis. Resumindo, Felipe chegou apresentando jornal, né? Aí você imagina a capacidade da pessoa. Próxima. E aí, também é na TV Gente, Anhanguera. criaram um quadro de esportes para ela apresentar. Só Não pra tinha. Lorena. Falaram, não, a Lorena é boa no esporte, vamos fazer alguma coisa para ela, gente. O que acontece? Quando acabou o J1, o meu chefe da época, o Thiago, inclusive hoje ele é diretor de jornalismo da TV Sucesso, que é afiliada da Record em Rio Verde, Thiago Vilela, muito querido. Ele falou, não, Lorena, eu preciso colocar você em alguma... E ele sabia dessa minha coisa com esporte. Eu tenho história com esporte já desde que eu comecei. Eu comecei em esporte, na realidade. E aí ele achava que tinha que aproveitar isso. O J2, ele tinha acabado a versão da cidade, mas o J1 continuava, que é o da hora do almoço. E aí ele criou um quadro de esporte que eu participava, fazendo o resultado do final de semana. A gente levou alguns entrevistados, o Dante do vôlei ia lá também. Foi muito legal também, muito bom, gostei demais, assim. E o Thiago Vilela, que era chefe aqui da sucursal em Anápolis e agora está na TV Sucesso, na Record, ele me deu de presente esse quadro que foi maravilhoso. Até a minha saída para a Record, eu fiquei nele. Depois eles ainda acho que continuaram um pouquinho também com o quadro, com o próprio Thiago Vilela. Tem a briga por audiência existe. É uma briga comercial e é normal de mercado, né, Felipe? Mas de profissionais, esse negócio de sou da Globo e vou pra Record. Sim. Como que é lidar com isso? Como foi lidar com isso? Veja, eu acho a Record uma grande emissora. Eu trabalhei na Record em Recife, que era afiliada, né? Tem essa diferença, talvez quem esteja assistindo não saiba como é, mas tem a afiliada e tem a rede, que a gente chama. Em Recife eu trabalhei na afiliada, é uma empresa que ela tem um dono e ela tem o direito de transmitir a rede, né? Que é a Record, ou seja, a Globo, o SBT ou Band.
E aí, a Anhanguera aqui, ela é afiliada. A Record tinha me procurado uma vez, eu já estava na parte de esportes, e aí era uma proposta que era para trabalhar em Goiânia. Mas era um horário que não era muito bom para mim, e aí na época eu falei, olha, eu me interessei muito, mas assim, o horário para mim não é legal, acho que não vai ficar bom e tal. E aí depois eles, acho que 1 ou 2 semanas depois, eles voltaram a me procurar e falaram, não, mas e se a vaga foi em Anápolis, você quer num outro horário? Eu falei, então eu quero. E assim, as condições de trabalho da Record são maravilhosas, não que a da Anhanguera não sejam, mas assim, eu me identifiquei muito, é uma emissora que eu já trabalhei, gostei muito da recepção que eu tive, do que eles ofereceram, da proposta, qual era, aí eu acabei indo para a Record. E eu trabalhei na Record por 6 anos. É uma emissora excelente, principalmente naquele compromisso de cumprir o que combina com você. É verdade. A gente recebe até antecipadamente, né? Recebia antecipadamente. E faz falta aquele vale alimentação, viu? Mas a TV Anhanguera também, a gente tem colegas, tem amigos, né? Sempre elogiam também. Então, tem espaço para todo mundo e tem audiência para todo mundo. Tem. E eu acho que você tem que ir para onde você se sente bem. Não que eu não me sentisse bem na Anhanguera, mas era um desafio para mim. Para mim, queria até falar sobre isso, porque eu passei 7 meses na Anhanguera, foi pouco. Eu até fiquei pensando, será que é muito... Eu recomecei no estado, passando só 7 meses, já vou mudar de emissora? Será que isso é bom para mim ou não? Falei isso na época para Record, falei isso na Anhanguera também. Mas a minha saída da Anhanguera foi muito de portas abertas, inclusive me falaram, olha, se você um dia quiser voltar, as portas estão abertas. E a Record me recebeu muito bem, acabei trocando, mesmo com 7 meses eu fiquei, não sei, mas vamos lá. É um desafio, eu gosto de desafios e acho que é bom para mim, porque queira que não, ter vindo de outro estado e já ter sido chamada num convite para uma outra emissora, eu falei, vamos, vai dar certo e seja o que Deus quiser, e tá dando certo até hoje. Daqui a pouco, Felipe, a gente vai falar do que projetou nacionalmente, internacionalmente, galaxialmente, Lorena Gomes. Mais de um fato, né? Mais de um fato, mas daqui a pouco a gente vai comentar. Vamos continuar nas fotos aí? Isso é muito especial para mim. Isso aí é a Copa do Nordeste. Eu trabalhei durante 6 anos na afiliada do SBT em Recife, ela é a TV Jornal. E aí, depois eu trabalhava lá apresentando... Quando eu fui para a TV Jornal, eu comecei num programa de manhã. Como é o Balanço Geral Manhã hoje na Record? E era eu mais outros 2 apresentadores, 2 muito queridos, inclusive Aldo Vilela e Diego Pérez, e aí eu apresentava esse jornal matinal. E aí, depois de um tempo, o jornal acabou, me colocaram para fazer algumas reportagens de rede, eu acabei sendo repórter de rede da afiliada do SBT lá, fazendo alguns projetos especiais, e aí veio a proposta do programa esportivo, porque eu já vinha de programas esportivos. E aí passei a apresentar o Replay, que era o programa esportivo que hoje não existe mais, mas eu apresentei ele e veio esse projeto, mega projeto. O SBT acabou conseguindo aí os direitos de transmissão da Copa do Nordeste, que isso é muito grandioso no Nordeste. Eles chamam de Lampions League. Tem a Champions e a Lampions, que é a de Lampião. Então, assim, inclusive o cenário com cordel, são as coisas bem de referência do Nordeste, assim. E era um trabalho muito grande. O SBT ia transmitir para todas as afiliadas, eram 10 do SBT Nordeste. E além de apresentar o projeto, eu coordenei o projeto e fui a coordenadora de conteúdo dessas 10 afiliadas para São Paulo. Então, tudo o que elas faziam, eu coordenava ali sobre o que era de reportagem que tinha que ir ao ar, o que São Paulo ia dar naquela semana. Foi um trabalho muito grande. Foram 6, 7 meses assim que eu passei vivendo só isso, dia e noite, noite e dia. Futebol você não tem hora, final de semana, é à noite, é muito tarde. Então, assim... E aí a gente tem apresentadores, locutores, o pessoal do estúdio... estagiários, o pessoal do Switch, que é aquele pessoal que fica coordenando, tem repórteres, tem uma boa equipe que eu carrego no meu coração, assim, que eu amo. Uhum. Eu vim do Nordeste para o Centro-Oeste, eu vim da praia para a cachoeira, eu vim do sotaque arretado, inclusive, para o sotaque bom demais. Fala pamonha pra gente, Lorena. Pamonha. Como que é aquele, Camila. Aquele terminal de ônibus lá em Goiânia? O Garavelo, eu falei, no dia que eu falei a primeira vez, na Record, foi muito engraçado, que era uma notícia, eu falei Garavelo. Nisso a editora-chefe falou, Garavelo! Isso aí também. Gente, olha isso aí, gente. Eu conheço aquele cabelo branco. CBN e esse homem do cabelo branco. E a voz é que vocês conhecem bem. É o Cid Moreira. Eu fiz rádio também. Esse aí, em questão, foi a Rádio CBN, em Recife, que eu amo rádio. É uma coisa assim que eu fui colocada meio que de surpresa, por acaso, era para cobrir as férias de um produtor.
de um amigo meu, Aldo Vilela, que é quem apresenta há muitos anos a CBN lá em Recife. Ele fazia jornal comigo na TV e ele apresentava rádio. E aí ele ficou sem produtor e falou: Lorena, vai fazer a produção do meu programa, por favor? Eu falei: gente, eu nunca fui de produção, eu nunca fui produtora em si. Eu sou produtora como repórter, naquelas coisas do dia a dia, mas não produtora em si. Ele: não, vamos, eu vou te ajudar e tal. No último dia do programa dele, ele ficou sem voz. E ele falou: quem vai fazer é a Lorena. E eu nunca tinha feito o programa dele. E o programa dele era o CBN Total, que são 3 horas ao vivo na rádio. Era uma missão bem simples. E aí eu acabei fazendo. Ele: não, eu confio em você, você vai fazer. E num desses dias, eu acho que foi nessa época que o Cid Moreira foi, inclusive. E aí ele foi para falar do projeto dele, que ele lê as passagens da Bíblia, né, com aquela voz maravilhosa. A esposa dele estava aí também. E assim, eu fiquei tão extasiada, para mim foi o máximo dos máximos, porque o Cid Moreira é uma pessoa que eu sempre admirei como jornalista. E é porque ali não dá para ver, mas tinha, lá são vidros, assim, tinha muita gente que foi lá ficar com a cabeça assim, só para ver o Cid Moreira no dia, sabe? E o melhor, gente, ele elogiou a minha voz. Daí acabou pra mim. Ganhou o dia, ganhou a vida. Eu ganhei a vida, a carreira inteira. Só tem foto aí Inúmeros prêmios, troféus. Muitos. Esse aí foram 2 prêmios que eu ganhei no mesmo dia, inclusive. Eu, graças a Deus, eu sempre tinha um sonho que era... Eu queria ganhar prêmio, mas era difícil como apresentadora você ganhar prêmio. E esses prêmios eu ganhei apresentando, mas a TV falou: não, você vai fazer uma série de reportagem mesmo assim. E é difícil o apresentador ir pra rua. Aqui na Record não, a Record, ela dá muito essa oportunidade do apresentador ir pra rua. Mas tem emissora que, se você é apresentador, você não faz reportagem. E essa aí, na época, era do SBT, afiliada do SBT em Recife. Nessa ocasião, foi uma série de reportagem que eu acho maravilhosa, era sobre mobilidade. Em Recife, a mobilidade é péssima. São muitos carros, a gente passa horas no trânsito, e aí a gente falava sobre o tempo que as pessoas se deslocam de um ponto a outro. E uma dessas, só para vocês terem uma ideia, era uma empregada doméstica que eu acompanhei, e ela gastava quase 6 horas por dia indo e voltando para casa. Nossa. O que era uma carga horária de um radialista, por exemplo. E aí essa reportagem ela me deu 3 prêmios na realidade. 2 do Urbana, que era o sindicato dos transportes lá em Pernambuco. Eu ganhei como a melhor reportagem. E a melhor de todas era quando incluía rádio, impresso de todos os veículos. Tinha tipo, como se fosse a grande reportagem. E aí eu ganhei esses 2 prêmios. Essa reportagem me rendeu um outro prêmio também, que era o Cristina Tavares, que é como se fosse o Oscar do jornalismo em Pernambuco. Tô falando, gente. Eu ganhei também, e para mim é satisfação. É uma coisa que eu quero ainda aqui ganhar em Goiás. Eu já coloquei como meta, assim, que eu queria ganhar um prêmio aqui. Essa sou eu, por incrível que pareça. É uma foto de jornal, inclusive. Isso aí foi nos Aflitos, que é a casa do Náutico. Aquele microfoninho, ele era de qual emissora? Era da Band. Esse aí, meu início foi na Band, inclusive, né? Essa foto é de um jornal, ela foi capa de jornal, porque era falando sobre o acesso do Náutico naquele ano. Se eu não me engano, foi 2006. Não, foi 2006. Eu não me lembro bem, mas eu acho que foi 2006 ou 2007. E aí era Náutico e Fluminense, o Náutico conseguiu acesso. Logo no meu início de carreira, eu tive uma ótima oportunidade. Eu trabalhei, era produtora da TV Clube, que hoje é afiliada da Record. Na época, ela era afiliada da Band. Ela trocou de bandeira depois. Então, por causa dela, eu tive a oportunidade de trabalhar na Band e na Record, na TV Clube. E ela, na época, era Band. Eu fazia para um programa de esporte lá. Mas os times estavam tão bem, a situação deles era tão boa lá no Campeonato Brasileiro, tanto Série B quanto Série A, que a gente fazia todos os dias matéria para São Paulo, para a rede, na Band que passava. E por causa disso eu fui chamada para uma experiência maravilhosa. Eu passei uma semana em São Paulo com o pessoal de esporte, só aprendendo e tal, para poder voltar para Recife e colocar em prática aquilo que eu aprendi. E nisso eles me chamaram para participar de algumas transmissões. Eu era a repórter que cobria o time daquela cidade. No caso, nesse dia era o Náutico, e tinha o Nivaldo Decilo, que é muito conhecido na área de esporte também. Ele fazia o lado do Fluminense. Então eu era repórter do time local e ele era repórter do time visitante. E foi uma escola muito grande também. Era com Silvio Luiz narrando, Theo José Milton também. Milton Neves estava? Eu não consegui pegar o Milton Neves na época. Eu não sei se ele estava na Band nessa época, devia estar, mas eu acho que não. Renata Fã também, eu acho que... Era o programa da Renata Fã com o Neto, já era. Já era para o programa dela. E aí eu fiz transmissão. Foram meus primeiros ao vivo, inclusive foram em transmissão de futebol, que eu achei que fosse fácil. Depois eu fiz algumas besteiras, ao vivo, porque faz parte de todo o início de carreira. Não foi na transmissão de futebol, graças a Deus, mas para mim também é outra escola também, porque futebol é uma escola maravilhosa, eu acho. Vamos lá? Tem mais? Esse ponto aí que a gente queria falar. Fala da importância desse momento aí. Contextualiza essa foto, Lorena. Essa foto, inclusive, acho que dá um seu grande boom aqui em Goiás, né? Assim, eu acho que sim. Foi minha primeira grande cobertura, fato, né?
Eu já estava na Record. Eu tinha poucos meses de Record, acho que eu devia ter uns 3 meses. Quando eu ouvi na rádio, foi engraçado, assim, porque eu ouvi na rádio aquele burburinho de Covid começando e tal, e aí falaram, a gente vai ter que trazer uns brasileiros da China para cá, para o Brasil. Para onde? Vem para Anápolis. Eu falei, meu Deus do céu. E aí começou, era na base aérea de Anápolis, assim. Eu, particularmente, eu gosto muito de ao vivo e gosto muito de cobertura. Eu sou aquela pessoa que ela não tem hora para dormir e acordar quando ela está na cobertura. Ela só quer consumir notícia. Então, eu lia tudo que saía sobre Covid, sobre pensarem numa vacina, que já começaram a pensar dali, sobre o que ia ser feito com esses brasileiros. Eu comecei a acompanhar a rede social desses brasileiros, como é que eles viviam, o que eles faziam. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu consumo 24 horas aquela notícia. Não é por obrigação. Para mim é um prazer. Eu gosto de ficar ligada. Às vezes eu fico ligada com cobertura que tem nada a ver com a gente. Um terremoto nos Estados Unidos, um furacão nos Estados Unidos me faz prender a audiência ali. Eu passo o dia assistindo uma programação internacional para falar sobre aquilo. Eu quero saber como é que os repórteres fazem. Chegou a tal ponto que a Lorena, ela pautava todo mundo da Record, porque ela entrava no link ao vivo, aí ela falava assim, não, lá nos Estados Unidos já estão falando de vacina, lá agora na China, não sei o quê. Aí, assim, a Lorena que pautava, chegou ao ponto dela pautar todo mundo. E eu comecei a entrar... Tanto que ela via. Eu via tanto que eu comecei a entrar muito. Isso, inclusive, é uma entrada pro Fala Brasil, que é o nacional da Record. Pela manhã, eu comecei a entrar no Fala Brasil, no Hoje em Dia. Em todos os programas eu entrava e os cinegrafistas brincam que quando eu entro no ar, vocês estão percebendo, né, um pouco. Eu falo um pouco demais. Então, assim, os cinegrafistas do estúdio falavam, é ótimo quando ela entra, a gente vai no banheiro, a gente toma um café... E aí, às vezes, São Paulo mandava uma mensagem para mim. Lorena, o que é que você tem hoje de novidade sobre esse caso? Eu falava, olha, a gente tem isso, na base aconteceu isso, na China já estão pensando nisso, a vacina nos Estados Unidos estão pensando, na Europa também. Então, assim, eu já vinha com essas informações e eles falavam, não, então a gente vai por esse caminho. E foi isso, assim, para mim foi maravilhoso. Inclusive, na Record eu recebi muitos elogios por causa dessa cobertura. Inclusive, quando foi acho que nesse mesmo ano, ou foi no ano passado, teve um amigo secreto da Record e eu ganhei da Jaqueline Mendonça, inclusive. Ela era minha amiga secreta e ela me deu um livro que era sobre os brasileiros, o ranto daquela história, e ainda tinha uma foto, era uma foto de um lugar na base também, ela falando que eu levei para os brasileiros toda a informação sobre isso, assim. É porque eu gosto, então eu me envolvo muito numa cobertura. Eu escuto, leio tudo para poder passar informação. Eu gosto muito. Eu vivo aquilo ali como se não houvesse amanhã. Interessante que nessa época a gente não fazia ideia do que viria, né? Nem imaginava, né? Só o embrião de todo o furacão que a gente ainda ia passar. O povo preocupado com esses brasileiros. Não, naquela época, e naquela época a discussão era assim, vai ter carnaval, não vai ter carnaval? Sim. O Drauzio falou nessa época mais ou menos aí que a princípio era apenas uma gripe. Gripezinha, mas ninguém sabia, né? Ninguém sabia o que era. Até hoje a Covid ainda traz muitas dúvidas para a pessoa, né? Para as pessoas. E não é alimentando a notícia ruim, mas assim, a vacinação ela ameniza a chance de gravidade da doença. Sim. Só que até que ponto? É verdade. É o tempo que vai dizer. E se vai ser anual ou não, é outra questão que estão levantando, é um processo né? de construção ainda. E como que vacina o mundo inteiro todos os anos? É verdade. O rio de dinheiro que é isso aí, né? É verdade. Então, tem muita coisa envolvida. Eu queria só fazer uma pergunta antes disso. Você falando que desse consumo de informação, e a gente falando da pandemia também. Isso te impacta de alguma forma? No caso da pandemia, por exemplo, você informando o tempo todo, indo atrás dessas informações, de que forma que isso te impacta? Até que ponto isso te impacta? Veja, eu acho que no jornalismo você tem que controlar muito a sua mente. É um trabalho que você constrói ao longo dos anos. Eu não me dou o direito de não sentir na pele um pouco o que está acontecendo. Eu não posso. Eu tenho que estar ali firme para passar a notícia, mas quando eu chegar em casa, aquilo vai me fazer repensar várias vezes. E isso acontece todos os dias. Por exemplo, sem ser a pandemia, mas no ano passado eu fiquei grávida, depois de muitos anos era uma coisa que eu queria muito, tive uma perda gestacional, para mim aquilo foi um choque muito grande na minha vida, e eu passei uns dias afastada pela TV, que era o processo da curetagem, né, assim, daquela perda e tal, e quando eu voltei, vocês vão lembrar desse caso, eu fui entrevistar a mãe de um menino, o filho dela, 15 anos, Emanuel, morreu, foi num acidente de carro. E aí essa mãe estava numa dor tão grande quando eu cheguei na casa dela, e o menino dela tinha 15 anos, a idade da minha menina. E ela tinha uma filha pequenininha, ou seja, era uma história um pouco parecida com a minha, ela queria ter a filha depois e tal. E quando eu cheguei na casa dela, eu não costumo me emocionar com a pessoa ali naquela hora, de abraçar e tudo, porque eu acho que eu tenho que ter um distanciamento da notícia para eu poder fazer.
Mas eu fiquei tão sentida, e eu acho que eu estava abalada emocionalmente, porque eu tinha vindo de uma perda gestacional. Essa mulher sofria tanto falando da perda dela, que era um menino de 15 anos maravilhoso, e eu só pensava na minha filha, e ao mesmo tempo eu tinha perdido um bebê. E aí, quando terminou, eu me abracei com aquela mãe e comecei a chorar. E eu falei, olha, eu trabalho há tantos anos em TV e nunca aconteceu isso comigo, de eu chorar com a pessoa. Eu falei, eu não imagino a sua dor, porque eu nunca perdi um filho assim. Eu perdi um bebê que estava na minha barriga, mas assim, eu tenho uma filha de 15 anos igual a que você perdeu, e eu não consigo me imaginar a minha vida sem ela. Então, assim, na hora eu fiquei tão sofrida com ela, eu chorei, né? A gente conversou e tal. Então, assim, naquele momento, eu consegui fazer o distanciamento até terminar a gravação. Foi onde eu consegui. Depois eu não consegui mais. E eu entrevistei essa mulher 6 meses depois. Ela lembrou na hora, a gente se abraçou, ela estava muito mais forte, ela criou hoje uma rede para ajudar outras mulheres que passam pelo mesmo problema. Mas é isso, não tem como eu me distanciar de algumas situações. A pandemia também, ela afeta a minha família. Eu tenho pessoas que estão sem trabalhar por causa da pandemia. Eu tenho a minha filha que está em casa, sem ir para a escola, naquele ensino meio híbrido, e que isso afeta a cabeça de um adolescente também. Então, assim, eu não tenho como não ser impactada pela pandemia. Talvez as pessoas venham um repórter ali passando a notícia e acham que está tudo lindo, porque eu estou trabalhando e tal. Friamente, né? Mas não é assim. É porque a gente não passa a nossa emoção. Em alguns momentos a gente até relata, olha, aconteceu comigo, você deixa uma coisa mais humana. Hoje está acontecendo muito isso. Mas nem sempre, porque a notícia não é você. Não é sobre mim, é sobre o que está acontecendo. E hoje as pessoas aceitam essa quebra da formalidade na televisão. Sim. Antes não, antes era o terno, a fala sem erro nenhum ali, e não podia demonstrar emoção. Hoje acontece, né? Você vê na internet, o repórter chora, brinca com a situação. E é muito pesado o fato de ser jornalista, porque assim, o criticar é muito fácil em todas as profissões. Sim. Mas o criticar, o jornalista, ele tem uma tarefa que é muito árdua, porque ele não sabe o que ele vai fazer amanhã, o que vai acontecer amanhã. Sim. Quem trabalha em rádio como repórter, em televisão, na segunda você fala sobre cirurgia plástica. Na terça você está numa chacina. Exatamente. Na quarta o avião caiu. Na quinta é um jogo de futebol. Sim. Então a vida não é uma rotina, ela é constante. E não é fácil. Por exemplo, ela mãe, né, de uma menina de 15 anos. Você vai cobrir um acidente. Sim. Você vê aquela situação. Você vê os bastidores daquela cena, a pessoa morta e as cenas mais horríveis que tem. Então, assim, tem que ter a mente muito boa, um controle emocional muito grande para não partir para um extremo, né? Chega em casa triste, aí atrapalha o relacionamento com o marido, com a esposa, e aí vira uma bola de neve na vida da pessoa, né? Essa foto para mim ela é muito marcante porque foi uma reportagem que caiu no meu colo. O que acontece? Esse rapaz aí, o Jake, ele é inglês e eles tiveram uma brilhante ideia. Eles decidiram quebrar um recorde olímpico, isso foi em 2016. Eles resolveram sair de Londres, onde foi a sede olímpica de 2012, de Londres, pedalando até Portugal, Lagos, e aí eles pedalaram alguns dias, e depois eles resolveram ir numa embarcação a remo de Portugal até o Brasil, e eles iam cair justamente no meu estado. Olha que coragem. Essa embarcação a remo foram 54 dias remando. E aí o meu primo, que é jornalista também, falou, Lorena, tem uma história que eu tô fazendo e tal, ele mora em São Paulo. Eu acho que vai ser boa pra você. E me conta, eu falei, esse povo tá no mar já tem tantos dias, a namorada dele tá indo pra Recife, você vai se encontrar com ela. E aí, até uma coisa que é interessante a gente falar, eu falo inglês, né, eu acho que isso abre muitas portas, e aí caiu bem pra mim porque eu sabia me comunicar com eles, e aí eu recebi a namorada deles, levei lá na TV em Recife, e falei, não, vamos cobrir então esse pessoal. Não, vamos, mas a gente vai ver o dia que eles chegam, a gente não sabe, eles estão no mar, em alto mar e tudo mais. E detalhe, a aventura não terminava ali não. Quando eles chegaram em Recife, eles foram pedalando até o Rio de Janeiro, porque seria a sede olímpica daquele ano. Então foi uma aventura que durou 3 meses, foi reportagem nacional na época, o SBT até elogiou muito, porque falou que a gente comprou a história, eu fui atrás, fiz tudo, depois mostrei como é que foi essa embarcação a remo, eles voltaram bem mais magros, com barba. Foi bem desgastante, a embarcação quase que virava em alto mar. E a gente foi se encontrar com eles no meio do mar, porque não podia parar eles para quebrar o recorde, mas eu vim acompanhando. Só que aí eu achei que ia ser rápido, vamos encontrar com ele e a gente para aqui no mar, em terra e tá tudo certo. Não, o pessoal queria, o comandante que estava lá na embarcação, ele não sabia falar inglês. Então era eu que tinha que estar ali resolvendo aquela situação, mas a lancha parou em alto mar. Eu comecei a ter uns enjoos, né? Porque eu comecei a passar mal,
Né, comecei a vomitar, não aguentava mais, eu só queria que a gente parasse em terra, mas ele falava, vamos ver se ali tá bom para eles. E a gente ia e voltava, não tá bom ainda não, continua remando mais um pouco. E foram 4 horas em alto mar. Eu não aguentava mais, eu já descia, já estava mais desgastada do que eles que estavam há 54 dias no mar. Mas foi uma mega reportagem, eu virei amiga deles, eles vieram pro Brasil me visitar depois, falaram que vem para Goiás também, que querem conhecer os lugares do Sol Goiás que tem. Então, assim, pra mim foi uma coisa que eu abracei, aquela coisa de abraçar mesmo. Abracei, mochilinha nas costas, fui lá atrás deles e mostrei depois como era a embarcação. Foi uma reportagem, assim, pra mim que foi maravilhosa. Aquela coisa, acabei sendo produtora também dela, né? E editora, que eu editei também o material. É o Sol Goiás que tem aí, né? É o caso nosso amigo Adiel Fábio, né? Cinegrafista. Tem que falar bem dele, né? Não é que eu tenho que falar bem dele, não, que eu acho que quando a pessoa é boa e faz um trabalho certo, a gente tem que falar, assim como eu falei do Renato no início. O Adiel é um parceiro incrível que eu tenho na Record, desde que eu entrei na Record, é meu cinegrafista. É aquele que topa as minhas loucuras, eu falo muito mesmo, ele me escuta ali, ele fala bem menos do que eu. Mas se eu quero subir numa árvore e fazer uma passagem lá em cima, ele embarca na minha loucura e diz que vai dar certo e vai comigo. E eu acho que parceria em jornalismo é tudo. Ele é o meu parceiro hoje, ele topa o que eu topo. Também se ele falar pra mim que eu tô errada e que aquilo ali não vai dar legal, eu também falo, então você tá certo, eu vou ficar calada e você sabe o que é melhor. Porque ele sabe o que é melhor de imagem, eu não sei. Mas ele me ajuda até às vezes, Lorena, eu acho que nesse texto você podia botar tal coisa aí. E eu falo, não, vamos fazer, o que você tem de imagem que a gente pode fazer isso aqui? Então acho que é uma parceria muito boa, só o Goiás que tem é fruto dessa parceria também. Lorena, falando de casos marcantes, o Lázaro, né? Você não estava no começo da cobertura, mas depois entrou de cabeça. Me conta como que foi acompanhar esse caso aí. Então, eu não estava porque foi por acaso. É aquilo que você estava falando agora, né, Renato? Um dia você está na chacina, no outro dia você está numa cachoeira, no outro dia você está numa pauta do governo. E aconteceu isso, eu fui para o Sol Goiás que tem, viajei para o norte do estado. O Sol Goiás que tem é um quadro da Record que eu amo fazer, que ele mostra as belezas do estado. Então a gente já foi para Caldas, Rio Quente, cidade de Goiás, mostramos a cachaça em Silvânia, o vinho em Cocalzinho. São várias coisas assim que a gente pode mostrar e que para mim é um presente, porque é matéria produzida. É outra coisa que eu amo fazer, matéria produzida, aquela que você tem uma semana e que você vai, embarca, faz tudo. Aí eu faço tudo mesmo, né? Eu fiz arvorismo, rapel, me jogo no pêndulo, o que tiver para fazer eu faço. E aí eu tava no Sol Goiás que tem, achando a vida linda e maravilhosa, visitando cachoeiras, aquela coisa, o lago, Serra da Mesa, achando que a vida era só aquilo, mas já estava acontecendo o caso Lázaro. Foi no primeiro dia da minha viagem, primeiro dia que começou aquela mega operação unindo as polícias do DF de Goiás. E aí eu fiquei, não, mas eu tenho uma semana de viagem, o caso Lázaro vai acabar e quando eu voltar não vai ter mais nada para cobrir. Não, né? Eu não imaginava que era isso também, que ia durar tanto. E aí eu voltei numa sexta-feira à noite, na segunda-feira eu já estava escalada para o caso Lázaro. Então eu peguei ele, não foi nem na metade, foi um pouquinho antes da metade. E aí eu entrei no caso Lázaro e aquilo que eu falei da Covid é a cobertura também que eu passo a ler e vivenciar tudo sobre o Lázaro todos os dias. Você entrava que horas, saía que horas, como que foi esse período? Então, meu horário na TV, como eu falei, é 5h30 da manhã, nesse caso era às 4, mas não era aqui em Anápolis, era em Cocalzinho. Então eu acordava às 3 da manhã, passei umas 2 semanas aí acordando às 3 horas da manhã, indo com o meu cinegrafista Adiel Fábio para Cocalzinho. A gente chegava lá 5 e pouca da manhã e a gente entrava. São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Recife, inclusive, entrei também, a minha terra. Entrei para vários estados, Rio Grande do Sul, eu vi que eu entrei também. E fazia muita Record News, que ela vai internacionalmente, então a gente fazia tudo que você tem de informação. É assim, aquela coisa também, Lorena, o que é que você tem? O que é que está acontecendo aí agora? E aí você tem que estar muito preparado, porque cada apresentador de um estado é diferente. Tem um que ele pode querer perguntar o que ele acha que ele viu. E eu tenho que saber aquilo ali. A minha obrigação, estou no local, estou vivenciando, eu tenho que saber. Então é aquela coisa que eu consumo 24 horas. Lá a internet não era maravilhosa, mas eu levantava o braço, ia para um canto, onde tivesse melhor, saía atrás da informação, do contato com as outras pessoas, para poder ter isso. E o que deve matar é aquela questão assim, né? Quais são as novidades do caso Lázaro, Lorena? Vamos ao vivo para Goiás, Lorena Gomes. E não tem nada, E não gente. tem nada. É aquela situação assim, a gente quase pega o microfone e fala assim, não, ele tá no mato aí, gente. A polícia tá procurando. Aí o que é que você faz numa situação dessa? Você vai relembrando, olha, nesse momento aqui a movimentação tá tranquila, mas foi diferente, a noite não foi assim. A noite foi uma movimentação muito intensa, as viaturas entraram e saíram, porque ontem aconteceu isso, e você vai trazendo até aquele momento, né? É tudo estratégia que você vai usando também porque você sabe que você tem que passar informação, e tem informação que não foi passada mesmo, então você tá ali passando aquela informação. Então o caso Lázaro, para mim, foi outro caso que eu sei que vai ficar marcado na minha memória, foi a maior operação aqui em Goiás, entre erros e acertos, e talvez do Brasil, pela união das forças de segurança.
Então é uma que vai ficar marcada para mim também e de muito aprendizado, né? Assim, você aprende muito com os outros que estão ali, com os outros repórteres de outras emissoras, da Record também de outros estados. Então foi muito importante para mim também, uma escola também. Você acha que é difícil conciliar uma mega operação com o que a imprensa tem que fazer? Porque a gente percebeu naquele momento, os policiais estavam chateados com a imprensa, mas sim, a imprensa estava lá falando o que estava acontecendo. Eu entendo muito esse trabalho da polícia, inclusive tive a oportunidade de falar com alguns policiais, de saber que às vezes, para eles, o trabalho da imprensa, ele ajuda, mas ele atrapalha também. Às vezes, uma informação que a gente sabe que o apresentador quer que você dê a todo custo. E aí você acaba dando. Eu tento muito equilibrar isso, porque o objetivo da gente não é atrapalhar uma investigação, ainda mais daquele porte. O Lázaro estava com o Facebook. Ele estava com o Facebook. Exatamente, estava com o celular e ele estava assustando as pessoas. Então, para que eu vou prejudicar uma operação que está afetando outras pessoas? As pessoas estão com medo, não dormem em casa. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter muita responsabilidade no que eu vou falar. Então, assim, no meu caso, porque acho que isso vai de repórter para repórter, jornalista para jornalista, eu tentava muito filtrar o que eu poderia passar para que não prejudicasse o trabalho da imprensa. Se a imprensa fala que não quer, por exemplo, a família não queria passar onde era o enterro, e a gente entende a família. O Lázaro, ele era um criminoso. A família, até que se prove o contrário, não, mas por enquanto a família não tem esse envolvimento. Pode ser que amanhã tenha. E aí, você tem que entender que a família chora uma pessoa que morreu, criminosa ou não. A família ama. Então, assim, a família não quer, ela quer aquele direito de enterrar sozinha, sem ter a imprensa ali. Ela não quer que seja divulgado para as pessoas não chegarem lá e começarem a gritar com elas e tal. Então, é uma situação muito complicada. Então, você, em respeito à família, você não vai também falar aquilo. Mesmo que aquilo, mas o apresentador quer, olha, a gente não tem essa informação, a família não quer, e a gente respeita isso. Eu acho que você também tem que se impor como repórter. Olha, a gente até recebeu essa informação, mas a gente não vai falar. Aconteceu isso comigo essa semana, ontem. Eu recebi a informação, o coveiro me falou, vai ser aqui nesse cemitério. E eu entrava no ar 1 minuto depois. E aí eu falei que tinha algumas possibilidades, mas a família não queria falar e a gente respeita a decisão da família. Então acho que vai muito repórter também de como você se coloca naquela situação, né? Tem um ser humano, tem uma família. Exatamente, ali, né? Exatamente. Agora, com relação aos policiais, assim, a gente deixa claro que o apoio total à operação, ao resultado da operação, falo por mim, né? Aconteceu, tinha que acontecer. Infelizmente, foi uma escolha do criminoso terminar daquela maneira. Mas o que tinha que quebrar um pouco, assim, fazendo uma autocrítica do lado do jornalismo. Queria aparecer mais do que a notícia. Sim, acontece muito. Aí o helicóptero voando e fecha lá porque parece que deu tiro. E não, calma. E às vezes nem né? Não. Assim, se aconteceu, beleza. Mas assim, o problema fica criando um negócio para render, né? Sim. O pessoal render o bloco, né? Tem que dar audiência. Então fala e isso irrita muitas vezes quem tá em casa também, Quem né? tá em casa e os policiais. Agora, do outro lado dos policiais, a imprensa está mostrando o que está acontecendo. Sim. Então, por que a raiva? Ficar bravo. Então, assim, chegou um momento lá que tava ruim o relacionamento. Aí depois, claro, deu tudo certo. Sim. Nesse sentido aí, né? E aí os ânimos foram acalmados. Teve um evento essa semana lá de homenagem para os policiais. Tava tudo tranquilo, mas também não sei como é que o Felipe pensa, como é que a Lorena pensa, mas é muita tensão, né? É muita coisa envolvida, é muita pressão de todos os lados e respeito. Acho que você falou no começo de respeito. É respeito. É entender que o trabalho de um é diferente do outro, né? A Lorena não ia lá não tem nada pra fazer em casa, eu vou lá hoje ver como é que tá a situação. Mas o meu limite também vai até o limite do outro e vice-versa, né? Lorena, muito obrigado pela atenção, por ser essa primeira, né, participante aí da estreia do nosso quadro Primeira de muitas, né? Entrevista da semana aqui no Manchete Goiás. Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, é o que eu falei, vida longa pra vocês, parabéns, amei participar. Difícil voltar porque eu falo muito, mas quando precisarem e quiserem, eu tô aqui à disposição de vocês.